Aleluia. Diga glória a Deus. Você que está na internet, Deus abençoe. Que a paz do Senhor invada a sua casa aí, seu coração. Que a saúde de Deus entre no seu lar, na sua vida. Se houver um enfermo aí, que ele seja visitado agora pelo poder do Espírito Santo e seja curado em nome de Jesus. Se tiver alguém no hospital nos vendo, né, em outro lugar, o Senhor visite também de forma especial. Jeremias capítulo 1. Aleluia. Glória a Deus. Diga comigo assim: o céu é meu destino. Aleluia. O céu é nosso destino. E o seu passaporte é carimbado. Quando que é carimbado? No dia que você aceita Jesus. No dia que você entrega a sua vida a Jesus, seu nome é escrito no livro da vida. E você, se aceitou Jesus, você tem direito. O dia que morrer, você vai para o céu. Quando eu estava estudando na faculdade, eu esqueci o nome do autor. Ele escreveu um livro. Ele era um professor, escreveu um livro falando de todas as religiões. E ele fazia um sumário no final, um resumo de todas as religiões. E dizia: o budista, o espírita, o kardecista, o islã, o evangelho, todas. Ele analisou todas. E ele dizia: de todas as religiões, o que tem no final, um final mais trágico, mais terrível, porque uma religião dizia assim, o espírita: não, quando você morrer, você vai ser encarnado novamente. Pode ser que você seja encarnado numa formiga, ou num cachorro, ou num jumento, ou numa outra pessoa. Mas a religião, eu confundi, não, a religião da Índia, algumas religiões da Índia, diz que você volta de alguma maneira. O espiritismo também prega isso, que você volta para ir se evoluindo. E esse camarada analisou isso, que cada doutrina fala, e olhou a Bíblia também. E ele disse assim: e algumas, a que tem a pior consequência, a que diz assim: se você não fizer o que nós falamos aqui, o pior vai acontecer com você, foi o Evangelho. Porque o Evangelho ensina que aquele homem que não aceita Jesus, ele vai para o lago de fogo e enxofre. Ele vai passar a eternidade longe de Deus. A Bíblia fala isso. E ele disse: o pior é a Bíblia. E ele disse: mas agora o melhor, o muçulmano, por exemplo, ele diz o seguinte: se o camarada homem, mulher não, o homem, o muçulmano prega isso hoje, o Corão diz isso. Se você morrer, por exemplo, matando algumas pessoas, os infiéis, você vai para o paraíso. E lá no paraíso você vai ter 100 e tantas suítes. Cada suíte tem uma virgem. A eternidade é sexo. Você está rindo? Mas é o que os muçulmanos pregam. Quando eles morrem, eles terão esse prêmio. Está lá, é só você ler. Então ele analisou todas, o pior e o melhor. E ele disse assim: por eliminação, se eu fosse você, eu aceitava o Jesus da Bíblia. Porque o pior destino está na Bíblia, mas o melhor também está na Bíblia. Só de raciocínio humano, sem fé, só de lógica, o que a Bíblia ensina é o mais doloroso no final, mas também o mais glorioso. Que Paulo chega a dizer: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você pode dizer amém? E a Marcela aqui falou de Jesus, e falou do céu e da glória, os hinos cantados tanto de manhã quanto agora falaram do nosso futuro eterno. Mas até esse dia, nosso passaporte já está carimbado, amém? Fala para o irmão: se você tem Jesus, tá de boa, tá tranquilo, tá garantido, aleluia. Não é a religião, não é o nome da igreja, é o Evangelho, aleluia. Entendeu? Então o Evangelho garante. Mas até esse dia, dia da sua morte, ou o dia do arrebatamento, que está bem próximo. Agora eu fiquei sabendo essa semana uma notícia, eu acompanho algumas notícias de Jerusalém,
E a gente sabe que quando começar a se mover para construir o templo em Jerusalém, templo dos judeus, o terceiro templo, vamos dizer assim, a volta do Messias está mais próxima do que nunca, é questão de dias. E agora eu fiquei sabendo que estão para construir agora em 2023 uma ferrovia de Tel Aviv, Ben Gurion, o aeroporto internacional de Tel Aviv, ao monte em Jerusalém, porque o transporte de pessoas das nações é mais rápido e chega mais rápido. Já esse plano e já um projeto, e essa notícia veio de lá, que agora em 2023, então eles já estão preparados. É a Bíblia, a gente que é espiritual, amém? A gente olha isso e fala, meu Deus, isso é um sinal claro da volta de Jesus. Até esse dia da nossa salvação, nós temos responsabilidade nessa terra. Eu e você, a igreja do Senhor, está aqui numa missão dada por Deus. E a principal missão da igreja qual é? Pregar o Evangelho. A missão da igreja é pregar o Evangelho. Agregado a isso vem as coisas sociais. Mas o principal é ensinar a palavra de Deus à humanidade, como que se adora a Deus, como se vive o Evangelho. Essa é a missão da igreja. A missão da igreja é essa: andar por essa terra. Essa missão era de Israel. Israel rejeitou Jesus, e essa missão foi passada para a igreja. Os gentios, pessoas de todas as nações que aceitam Jesus, fazem parte da igreja. Quando Deus olha do céu, Ele vê três povos: judeu, gentio e igreja. Quem é a igreja? É judeu e gentio convertido. Eu e você, no mundo todo, somos igreja. E a nossa missão, a nossa função é mostrar o amor de Cristo, mais na prática do que de palavras. Esse é o grande desafio. Nós vamos para o céu é nosso destino. Quando você morre, diz a Bíblia, aleluia, que você vai na mesma hora estar com o Senhor, não no corpo, mas no espírito, consciente, sabendo quem você é. A Bíblia conta de Lázaro e do rico, os dois morreram, e um foi para um lugar de tormento e o outro foi para um lugar de descanso. E diz a Bíblia que aquele que estava no lugar do tormento disse: Pai Abraão, manda alguém lá, que Lázaro molhe a ponta do dedo na língua e refresque a minha vida aqui. Não pode. Quem está aí não passa para cá, quem está lá não passa para cá, e não tem jeito. E aí aquele homem lá naquele lugar de tormento, ele disse: eu tenho 5 irmãos na terra, consciente. Manda alguém lá pregar o Evangelho. Ele falou: não pode. Ainda que o morto fosse lá, eles não iam receber. Eles têm os pastores, ele tem a igreja, ele tem os profetas, que ouçam os profetas. Esse é o meio que Deus deu para o homem. Nós temos essa missão. Enquanto a gente não vai, porque tem gente que fica vivendo aqui e fala: deixa acabar mesmo. Não, irmão, deixa acabar mesmo não. Nós temos responsabilidade de tornar isso aqui um jardim de Deus, o Éden de Deus, de estabelecer o governo de Deus, as leis de Deus, os princípios de Deus. Não é engessar ninguém, deixa cada um ser autêntico, mas cheio do Espírito Santo. Quem está entendendo, diga amém. E eu quero falar um pouquinho sobre isso agora. Jeremias 1, a partir do 5, diz assim: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conhecia, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Isso aqui é Deus falando. Então lhe disse eu, Jeremias disse: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Jeremias, não diga, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão e colocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca a minha palavra. Olha, que hoje constituí sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares, derribares, destruíres, arruinares, e também para edificar e para plantar. Veio ainda a palavra do Senhor dizendo: que vês tu, Jeremias?
Respondi, Jeremias respondeu: vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Diga aleluia. Diga: Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. Eu tenho uma frase escrita aqui que está nesse verso, que está escrita assim: Deus agora está se movendo. Deus disse: eu velo pela minha palavra, porque tem hora que a gente olha e não vê nada mudando, nada acontecendo, e às vezes até o contrário daquilo que... Mas mesmo assim, Deus está se movendo, Deus está trabalhando. Às vezes a gente, nossa vista é local, mas Deus está trabalhando no todo. Um metrô, uma linha férrea já está sendo construída lá em Jerusalém, onde é o relógio de Deus, os ponteiros de Deus, eles já estão dando meia-noite, já está um ponteiro praticamente em cima do outro, porque Yeshua está voltando para arrebatar a sua igreja. Jeremias é um homem que veio da cidade de Anatote. Anatote era um lugar de terra. Israel sempre foi agrícola, até hoje é muito agrícola ainda, mexe muito com a agricultura. E Anatote é um lugar de terra dura. Para se plantar 1 metro quadrado de Israel, você tira mais de 2, 3 caminhões de pedra. É muita pedra, você parece que só tem pedra. E eles, para preparar aquela terra, tem que limpar e dá muito trabalho. Jeremias veio de um lugar assim, um lugar de trabalho árduo e difícil. E lugar de trabalho difícil formam homens duros, homens forjados para enfrentar qualquer coisa. Jeremias nasceu numa família de sacerdotes. O avô dele, o bisavô dele, o pai dele, e agora chegou a vez dele. Quando ele nasceu, Jeremias foi para a faculdade para estudar para ser sacerdote. Sacerdote do Deus vivo era a maior honra. Pense numa profissão hoje de grande honra. Pois é, sacerdote era mais do que isso. Ele veio, você não podia dizer eu quero ser sacerdote, não era assim. Você tinha que nascer na família certa. Você tinha que ser da família dos levitas, descendente de Arão. Você tinha que vir dessa geração. E foi assim porque o próprio Deus disse: todas as tribos terão parte na terra, mas uma família eu vou levantar para cuidar só do templo. Eles não terão herança, eu serei a herança deles. Eles não vão ter propriedades nessa terra, eu serei a propriedade. Eu vou dar tudo para eles, não vai faltar nada, eles vão viver bem. Mas eles não vão ser como as outras, eles vão cuidar só do templo. E foi assim, irmãos, milhares de anos. A família levita, quando o cara nascia ali, ele já sabia que ele seria porteiro, levita, sacerdote, alguma coisa ele seria, sempre ligado ao templo do Senhor. E Jeremias nasceu numa época áurea. E ele estudou, foi para a faculdade, fez tudo ensinamento, estudava muito. E quando Jeremias estava perto de formar, para receber a colação de grau e exercer a função de sacerdote, Deus aparece para Jeremias. Diz o versículo 5: veio a mim a palavra do Senhor dizendo, aleluia. No versículo 1, 2, 3, ele fala de onde Jeremias veio, que veio de Anatote, essa terra, né, terra de Benjamim, terra dura, onde forma homens duros. E Deus queria levantar Jeremias. Jeremias não sabia. Jeremias foi um profeta de muito tempo na presença do Senhor. Jeremias profetizou 40 anos em Israel. E aí Deus vem e fala, e chama Jeremias, aparece para Jeremias e fala: Jeremias, antes que eu te formasse no ventre da sua mãe, antes de você ser concebido lá, entretecido, eu já te separei e te escolhi para o ministério profético. Ele disse: tu és profeta, eu te consagrei no ventre de sua mãe. Antes disso, eu te conhecia, antes de você ser formado, e eu te consagrei profeta das nações, Jeremias. Quando Jeremias ouviu isso, ele assustou. E ele disse: mas Senhor, que negócio é esse? Eu estudei para ser sacerdote, eu quero ser sacerdote, eu quero ministrar na casa de Deus. Sacerdote tinha respeito, sacerdote tinha consideração, era uma autoridade na nação de Israel. Até hoje você vai lá, você vê aqueles religiosos, o governo paga salário para eles,
só para eles orarem. Eles têm turnos. Hoje, centenas e milhares de judeus hoje, alguns ortodoxos, outros de outro jeito, com aquelas roupas pretas, com esse chapéu grande, outros menores de todo tipo, eles ganham do governo, porque o governo entende a necessidade da oração, e eles ficam lá no Muro das Lamentações, nas sinagogas, e ficam orando, e o governo paga. Naquela época era assim também. E Deus fala para ele: Jeremias, eu estou te chamando. E Jeremias diz assim: mas Senhor, olha o versículo 6, Senhor, não sei nem falar. Como é que eu vou ser profeta? Eu não sei nem falar, Senhor. E Deus falou com ele: fale o que eu falo, Jeremias, e não o que você quer falar. Não diga que você não sabe, não diga que você não consegue, não diga que você não pode, porque se você estiver na minha vontade, eu te darei capacidade. Você vai conseguir, porque eu te capacitarei, Jeremias. Deus diz para ele no 7, disse o Senhor: não digas isso, não diga que sou uma criança. Presta atenção, você pode até se sentir uma criança. Olha o próximo versículo, ele diz: mas eu vou te proteger. Versículo 8, eu estarei com você, não temas, Jeremias, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Adonai é o nome hebraico. Eu vou te proteger, Jeremias, eu vou te guardar. Versículo 8 diz: não tenha medo, Jeremias, porque eu sou contigo para te livrar. Aleluia. Estendeu a mão e tocou na boca dele, porque ele tinha dito: eu não sei falar. Deus disse: vai falar, filho, você vai falar a mesma coisa que Moisés fez. Moisés disse: Senhor, mas como que eu vou falar? Eu sou gago. Eu sou gago, Moisés. Deus disse: não se preocupe, eu vou te dar teu irmão Arão, ele será a sua boca. Fale para o seu irmão: Deus tem sempre uma saída para você, uma solução para nós. Aleluia. Espere, olhe, irmãos. E ele deu uma visão para Jeremias. Ele falou para Jeremias: Jeremias, o que você está vendo? E Jeremias de repente olha para o céu se abre. Uma visão que veio de Deus. E ele tem o céu aberto. E diz: o que você vê, Jeremias? Respondi, Jeremias: eu estou vendo uma vara de amendoeira. Disse o Senhor: isso mesmo, Jeremias, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Muitas vezes eu li esse texto e não entendia. Jeremias viu uma amendoeira, uma vara de amendoeira. Mas vai passando o ano, Deus vai mostrando. Mas Jeremias no dia, eu não entendia, mas Jeremias entendia. Deus estava falando com ele assim: Jeremias, eu tenho pressa. Jeremias, eu tenho pressa. A vara de amendoeira era a primeira a florescer depois do inverno. A primeira das árvores. No inverno as folhas caem, as árvores ficam sem folha, ficam magrinhas ali, porque ela precisa de energia, de força, de calor para passar o inverno. E a amendoeira começa já a despontar suas folhas e suas flores, já está chegando o fruto. Quando eles em Israel veio o fruto, a folha, eles diziam: está passando frio, está chegando aí agora a época de verão, de produção, e vai vir a época de fartura, de colheita. Deus mostra para ele, ele vê, ele entende. E Deus estava dizendo: eu tenho pressa, Jeremias, de te usar. E nessa manhã, nessa tarde, eu fiquei perguntando a Deus: Deus, graças, o Senhor me deu uma palavra, mas o que o Senhor quer que eu ministre para a tua igreja? E Deus trouxe justamente essa palavra. Deus estava dizendo, está dizendo assim: Rogério, não importa o que acontecer no Brasil ou no mundo, não importa o que acontecer quando vocês saírem daqui, não importa o resultado dessas eleições, eu quero que a minha igreja saiba que ela é profeta nessa nação e que nós precisamos de forma acelerada levar o evangelho com ousadia, porque não há mais tempo, irmãos. Seja um, seja outro que ganhar, nossa missão é evangelho. Nós precisamos continuar aguerridos, ousados, corajosos na proclamação do evangelho. Talvez você faz parte do ministério dessa igreja e seu líder ainda não te chamou, mas a igreja está em polvorosa. Desde o mês, esse mês, no meado do mês, até mais o meado desse próximo mês, novembro, a igreja toda está reunida com 2 missões. Cada ministério, 2 missões. Primeira, fazer uma reunião de oração no ministério. Segunda, fazer um evangelismo na cidade. Uma reunião de oração fora do dia
de trabalhos normais daquele ministério. Por exemplo, essa equipe, ela não pode fazer uma reunião hoje, ela tem que fazer um dia que ela não está ministrando. É uma reunião de oração, para orar por eles, orar pela igreja, orar pela cidade, orar pelo nosso país. E a segunda missão é sair para a feira livre, para aqui acima. Ontem eu passei aqui, teve culto das mulheres, e eu passei aqui depois que o Flamengo ganhou. Eu não consegui passar ali, estava intransitável, de tanta gente aqui nessa avenida dos barzinhos. E eu fiquei pensando, lugar bom de jogar rede. Imagina o cara tá lá, eu já preguei muito no carnaval. A gente ia pro meio do carnaval, o pessoal do trio, em Jacaraí pulando, a gente entrava lá de 2 ou 3, e o cara olhava, a gente falava com ele assim: eu tenho um negócio para te dizer. Eu falei: o que foi? Deus mandou eu te parar, porque o Senhor quer que eu fale com você. E o pessoal ficava: o que você quer falar? E a gente começava a falar do amor de Jesus. Irmãos, eu já vi gente ajoelhar no meio do calçadão. Teve uma moça que ela vinha andando assim, desnorteada, no calçadão de Jacaraí, no dia do carnaval. E um dos nossos jovens a parou, Elaine, e falou: ei moça, aqui um folheto para você, uma palavra de Deus. Ela parou e começou a chorar, não precisou te falar nada. E ela disse: eu sou crente, eu sou líder dos jovens na cidade do interior aqui, não sei se de Minas. Sou líder de jovem. É mesmo, é. Eu vim visitar meu irmão. Meu irmão trabalha num tal lugar, e eu fiquei lá na casa dele. Só que ele mora junto com um rapaz. E aí eu conheci o rapaz, a gente ficou lá, meu irmão estava de plantão à noite, ficamos, e nós acabamos tendo relação sexual, e ficamos aqui. E quando acordou de manhã, ele me abandonou, ele me largou, e é como se eu fosse uma carne estragada. E aí veio esse peso na consciência, eu estou com vontade até de morrer. Essa menina, nós encontramos ela no dia do carnaval, e o irmão olhou para ela e falou assim: não, abraçou, veio os outros irmãos e irmãs, abraçaram ela. Eu me lembro disso. Eles oraram, era na hora do almoço. A gente ficava vigiando as coisas lá, aparelho de som, vigiando tudo, porque à noite tinha som, louvor, e o trio passava, as pessoas iam entrando, a gente ficava ali: vem cá, vamos ali na barraca, tem uma água para você, tem um negócio para você, tem um lanche ali, vem cá e tal. E ali, irmãos, centenas e centenas de pessoas eram salvas. Uma igreja corajosa, uma igreja ousada. Eu me lembro dessas coisas, minha esposa se lembra, e alguns que aqui estão também se lembram, porque estavam lá. Deus está falando conosco nessa noite, que não importa o resultado de nada, Deus quer que nós aceleremos o processo. A igreja sempre voa, é como um pássaro com 2 asas. Uma asa se chama evangelismo, edificação. A outra asa, evangelismo. Uma edificação, eu edifico você, você me edifica. Eu cuido de você, você cuida de mim. Mas a outra é a igreja fora das 4 paredes. Todos os ministérios, uns vão para a feira, outros vão para a Avenida Central. O Kids vai entregar copinhos de água aqui. Departamento infantil, todas as professoras mobilizadas com as crianças vão entregar. E quando eu ouvi isso, eu falei assim: nós vamos voltar e fazer isso. Porque alguns anos atrás nós compramos 7.000 copos de água e ficamos aqui nos sinais, só aqui, não precisou sair. Um grupo foi para Laranjeiras ali no sinal, mas nós ficamos nos sinais, num verão igual agora, mês de janeiro. As pessoas passavam, na hora que o sinal fechava, a gente batia no vidro e dava um copo de água, um sorriso, um Jesus te ama e Deus te abençoe, coisa do gênero. E nós distribuímos aquele dia, uma alegria. As pessoas buzinavam, as pessoas, sabe, irmãos, estão carentes de amor. E às vezes um sorriso, uma alma é salva, uma pessoa é liberta. E quando eu vi o Kids falando, eles vão repetir o que nós fizemos, eu falei: então agora, em dezembro, nós vamos fazer com 20.000 copos. Se nós conseguimos 7 quando nós éramos metade da metade da metade, agora nós vamos com 20.000 copos geladinho, entregar aqui nos sinais. Não importa se é crente, a gente entra dentro dos ônibus, entrega as pessoas, e porque as pessoas estão carentes de Deus. Você está carente de Deus. Quem tem sede de Deus, diga aleluia. Olha, Jeremias, hoje eu mudo o seu destino. Tu és levita? Não, tu és um profeta. Tu és um cinegrafista? Não, tu és um profeta. Tu não é diácono, diaconisa, tu és profetisa. Nós vamos invadir o mundo, porque o tempo está acabando, irmãos. Nossa responsabilidade primeira é em Jerusalém, Samaria e os confins da terra. Aleluia, foi isso que Jesus disse.
ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. E ele disse, ele delimitou, ele falou assim: na igreja, no bairro, na cidade, no estado, no país, em todas as nações da terra. A gente começa aqui. A gente começa aqui. Então eu queria trazer essa palavra e encerrar agora. Essa palavra de Deus no seu coração, como Deus mudou o destino de Jeremias. Nessa noite Deus está mudando o nosso destino. Se você não está em equipe nenhuma, venha para a minha. Se você não está em ministério nenhum, entre em um. Mas vamos cumprir. Talvez se você vier para o meu, eu vou lá. Nós oramos quarta-feira, depois do culto. Os homens que pregam aqui nesse púlpito, eu disse para eles: a gente prega no púlpito, mas o grande desafio é pregar lá na rua. A gente que é pastor, às vezes você pensa que é fácil, às vezes se torna até mais difícil. Que a gente cuida de gente, zela por gente, aconselha, visita e tal e tal e tal. E aí eu falei: não, nós temos que ser os primeiros a ir pregar o evangelho. E antes de eu desafiar a igreja um tempo atrás, eu peguei 12 livros daquele Salmo 91 e disse: Senhor, eu vou lá na Avenida Central evangelizar. E eu fui para a Avenida Central, ali perto do semáforo. Falei: eu vou andando aqui. E na hora que estava assim, falei: não vou encontrar uma pessoa, qualquer uma, o Espírito Santo vai me mostrar. E aí eu vou chamar e vou dar um presente e vou falar de Jesus. E saí andando. Falei: vai vir uma pessoa. Passou milhares. Estava lá no Detran, não tinha encontrado nenhuma, estava tremendo. Não tive coragem de falar para ninguém. Falei: meu Deus, deixa eu voltar que deve ter uma. E eu voltei. E aí eu decidi: não, moça, posso falar com você? Ei, meu irmão, posso falar com você? As pessoas já chegam assustadas. Quer me vender alguma coisa? Não sei o quê. Falei: não, eu quero só falar com você, que eu ia passando, o Espírito Santo me mostrou você. O Espírito Santo quer que eu fale com você. É menos de um minuto, eu quero também te dar um presente. E a pessoa desarma. E depois a pessoa agradece, você ora por ela e fala de Jesus. E ela vai embora, coisa rápida. Tinha pessoas que era 30 segundos. Tinha pessoas que era 1 minuto, 5 minutos. Eu ia de acordo com a pessoa. E quando depois eu cheguei em casa, na hora do almoço, lá eu estava preparando o almoço, foi na hora do almoço. Eu cheguei em casa e falei: Glaucio, você não sabe o que aconteceu. Um dia um pastor amigo nosso chegou e estava com a mulher e falou: vamos andar de ônibus. Aí eles pegaram o ônibus, irmãos, foi daqui a pouco. O pastor levantou e falou: espera aí, amor. Ela falou: o que você vai fazer? Eu: espera um pouquinho. Ele chegou lá na frente do ônibus e falou assim: olha, eu poderia estar matando, roubando. Não falou isso não. Mas ele levantou e falou: e começou a falar de Jesus. Diz ela que foi colhendo na igreja e falou: meu marido está ficando doido. Mas depois ela se ergueu e falou: puxa vida. Ele falou: estou pregando nos ônibus. Jesus mandou, não mandou parar também. Mas ele naquele tempo ele cumpriu. Uma igreja corajosa. Às vezes a gente tem medo de falar para o patrão da gente. O cara está precisando de uma oração. Uma pessoa que visita a nossa igreja, o mínimo que você pode fazer por ela é orar por ela. O mínimo, lá no estacionamento, dá um abraço nela e dizer: eu posso orar por você? Ele está visitando a sua casa. Aqui é a nossa casa, aqui é a nossa igreja. E você vai, ele veio aqui porque ele crê em Deus. Ele veio aqui porque ele quer a bênção de Deus, como você. E você vai dizer: Senhor, abençoa esse irmão, abençoa essa mulher, Senhor, abençoa esse homem. Eu sei que Deus mudou o destino de Jeremias. A despeito do que acontecer daqui a pouco, nós vamos avançar. Nós vamos avançar, irmãos. Nós não podemos perder tempo. Você sentiu assim nesse momento assim que em muitas áreas nós estamos despreparados? Eu ouvi aquela Alice fuzileira. Essa mulher disse que os Estados Unidos gastou $2 milhões na preparação dela como fuzileira dos Estados Unidos. Ela é brasileira, tem um blog, um site, e teve essa palestra. Eu vi $2 milhões. Ele falou: investiram no meu treinamento. Aí ela disse assim: eu sou preparada até para a inflação. Eu sou preparada para enfrentar qualquer coisa. Quando eu vi essa mulher falar isso, eu falei: meu Deus. É como se ela dissesse: Major, eu não me entrego em situação nenhuma situação, eu prefiro morrer do que me entregar. Eu disse: meu Deus, esse é o Espírito que tem que estar sobre nós. Nós temos que estar preparados para falar do amor de Jesus. Não é brigar por isso ou por aquilo, mas falar de Jesus. É a missão da igreja. Vamos supor que A ganhe ou B ganhe, nós vamos continuar invadindo. Vai acontecer isso, vai acontecer. Não, mas nós vamos com coragem pregar o Evangelho.
porque é para isso que Jesus te salvou. Uma vida vale mais que o mundo inteiro. Quantos jovens poderiam estar tendo reuniões nas suas classes? Lá no meu condomínio eu vi aqueles menininhos desse tamanho, os pais vestindo de bruxa, vestindo de capeta, com tridente na mão, chifrinho na cabeça. Eu disse, meu Deus, onde está a igreja? É que quando a igreja vai, ela é careta, ela é quadrada, ela é inibidora, ela vai com isso não pode, isso não pode. Aí o cara, pô, eu não quero saber disso. Um irmão falou comigo assim, meu parente é crente, mas ele parece um extraterrestre. Num calor doido, ele vai com a camisa aqui, não conversa com ninguém, não briga com ninguém, parece, eu não quero ser crente nunca. Ele falou para mim. Eu disse, esse parente seu ama Jesus, mas ele está confundindo as coisas. Jesus estava onde o povo estava. Jesus estava com a prostituta, Jesus estava com o homossexual, Jesus estava na feira livre, Jesus estava nas festas de família. E ali é que nós temos que ser luz. Quem está entendendo, diga aleluia. E agora vem aí Natal, agora vem Ano Novo, agora vem as festas, agora vem momentos de celebração, e nós vamos estar lá, em nome de Jesus. Ninguém quer ser como aquele ali, todo mundo quer ser como aquele que brilha a luz. E Jesus te chamou para a sua luz brilhar. Eu ouvi uma frase essa semana daqueles... tem um Instagram que diz acelerando o processo. E eles pegam personalidades. E teve um camarada lá que disse, eu vou falar seu futuro. É só eu ver os seus amigos, eu vou dizer para onde você vai. Aleluia. Ficou tenso, né? Você precisa ser um motivador das pessoas. Você precisa ser uma pessoa que, aleluia, envia uma mensagem de fé, otimismo e esperança de Deus para as pessoas, dizendo, oi meu irmão, firme aí na rocha. Esse negócio de tamo junto, eu estou orando por você sim. Eu acabei de orar por você. Onde o versículo? Eu acho que isso é tamo junto. Mas na hora que precisa, tá longe. Não, nós estamos juntos mesmo, eu estou orando por você. Esse é o momento. Lá no seu estúdio de tatuagem, quem fazia, Maxwell, tatuagem era endemoniado. Esse era o conceito. Esse menino é tatuador e fala do evangelho lá no seu estúdio. E ele disse para mim, pastor, tem certos desenhos que eu não faço mais. E ele falou para mim, tem certos desenhos que eu mando outras pessoas. Mas não pode. Quem disse que ele não pode ser o que ele é? Quem vai tratar com ele é Jesus. Ninguém falou que ele não podia fazer isso nem aquilo. Ele falou que eu não posso fazer isso nem aquilo. Não adianta a gente fugir do mundo. Jesus disse, eu não quero que saia do mundo, eu quero que você seja luz no mundo. Aleluia. Deixa a sua luz brilhar nessa terra. Fale para o irmão, brilha a sua luz nessa terra. Ninguém vai na casa de gente antipática. Ninguém vai na casa de gente besta. Ninguém vai na casa de gente que não é agradável. Quem está entendendo, diga aleluia. Ei, Jeremias disse, eu nem quero ser profeta. Eu sei, meu filho, mas eu te escolhi desde o ventre da sua mãe. Antes de você nascer no ventre de sua mãe, eu já sabia de você, porque eu sei tudo. Então eu te separei para ser profeta. Não tenha medo, eu serei contigo. E eu termino agora. E esta é a palavra de Deus para nós nessa noite. Você é Jeremias de Deus. A irmã e o irmão é Jeremias de Deus. Talvez você tenha vivido uma vida, sabe, irmãos? A minha avó, hoje ela fica na cama. A Lúcia cuida dela. Minha mãe cuidou muitos anos. E Glaucia foi lá hoje socorrer uma pessoa que estava passando mal. Passou uma pessoa mal aqui na hora do culto, terminando. E ela foi com as irmãs lá na casa da pessoa. E aí encontrou com a minha avó, né? E disse para minha avó que a senhora está bem? Ela disse, estou bem. A senhora sabe quem eu sou? Ela disse, sei, mas não sabe não. Eu sou esposa do Rogério, eu sei. A senhora está andando? Eu ando esse apartamento todo, não sai nem da cama. Mas eu me lembro quando minha avó sempre foi uma avózona. Ela tinha muita dor no corpo. Rapaz, era muita dor, viu, Ju? Doía tudo. Um dia doía uma coisa, um dia dor. Ela tinha muita dor. Mas um dia ela falou assim, você quer saber que eu vou evangelizar aqui nesse Resplendor? E ela começou a evangelizar em Resplendor. Levar uma cesta para um, levar um alimento para outro, levar uma roupa para o outro. E lá em Resplendor tem muito morro. Ela começou a subir morro. Eu me lembro disso. E aí quando terminou, Edson,
ela tinha feito 100 com C, não é com S não, 100 mesmo, 100 visitas no mês. E aí alguém perguntou: e as dor, vó? Que dor? Fica de pé em nome de Jesus. Você é um Jeremias de Deus.